Valor não é o que temos, valor é o que somos. Bem-vindos ao Código V. Eu sou Pedro Fonseca E eu sou Alex Araxá. e estamos começando mais um episódio do nosso Código V. Somos um movimento por uma vida com mais propósito, consciência e autenticidade. Aqui, cada conversa tem intenção e cada história busca despertar o que há de mais valioso em nós. Esse é o Código V. Valor que transforma, valor que inspira, valor que conecta. E hoje a gente aterrissou aqui no Nitro VIP. Sejam bem-vindos, Leila, Beto. É uma honra vocês estarem aqui com a gente está muito feliz, né, por estar aqui. E assim, a gente queria Mas, começar aqui falando que a Leila falasse um pouquinho como é que está sendo. A gente acabou de gravar um episódio alguns dias atrás, falando que o Nitro estava chegando, e hoje ele está acontecendo. tá acontecendo aqui do lado, viu, pessoal? E o mais engraçado é que a gente sai tirando os entrevistados para fazer uma palhinha aqui com a gente. Beto é um dos convidados para fazer uma palestra maravilhosa aqui e a gente tirou ele para bater um papo aqui com a gente. Eu estou muito feliz, o Nitro realmente hoje superou as nossas expectativas. Ter vocês aqui com a gente agregando valor é muito bom, e eu tô com a expectativa desse podcast, porque vai gerar muito valor para outras pessoas que não conseguiram estar aqui, né. É isso aí, esse é o intuito, né, Lila? Desde o início, a gente já teve um podcast falando sobre isso, a gente abordou com profundidade o intuito, a intenção, a essência do Nitro, e casa muito com o código V, com o valor nosso. E agora eu queria trazer um pouquinho o Beto para entrar nesse nosso bate-papo, que ele falasse um pouco do que ele faz, né? Eu sei que ele é pastor, sei que ele também faz gestão também, trabalha na Petrobras, tem uma vida muito corrida, mas que ele contasse um pouco a experiência dele, que depois a gente tem algumas perguntas especiais aqui, já separadas. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, né, muito obrigado, Leila, por trazer o Nitro VIP, né, para cá. É muito bom, é excepcional o conhecimento que a gente está recebendo aqui, né, são 2 feras de Harvard, né, estão aqui trocando ideias com a gente, e eu não sei nem porque eu estou aqui, né. É muito bom trocar experiência, né, aprender com os outros e, como falou, eu sou pastor auxiliar, né, na Igreja Verbo da Vida, que é na casa. Eu sou gestor da Petrobras também, trabalho na área de assessoria, gerenciamento de projetos e planejamento. Sou casado com Ana Tereza, tenho 2 filhos, Daniel e Davi, um de 26 e um de 24 anos, né, são minhas pérolas. Você não vai achar ninguém mais bonito aqui, em nenhum lugar, dentro dos beijos, tá. Inclusive os nomes, adorei os nomes. É. E Daniel e Davi, né. Sou triatleta, Coisa boa. gosto do esporte, da performance de verdade, né, endurance e tal. Então, é uma vida muito corrida, né, a gente trabalha na ONG também, a gente tem uma parte de empreendedorismo na ONG, que a gente treina a galera, a parte de educação, né, então é uma vida muito corrida, é muito bom trocar esse tipo de experiência, né, e deixar gravado na net, na rede aí, para quem, em qualquer época, em qualquer momento, poder receber um pouco do valor. Exato. Muito boa ideia de vocês, né, gostei do código verde, muito Nova, você ouviu o que eu ouvi? Empreendedorismo. Aí, olha, a gente já fica com vontade de gravar mais episódios com esse pessoal da ONG. Calma, calma, vamos deixar para depois. Eu também falei, eu também sou empresário, Sim. né, trabalho no ramo de alimentação, abri o ano passado uma empresa uma distribuidora de alimentos, e agora estou abrindo um restaurante com um colega, ele vai ficar na parte operacional, que eu não sei cozinhar direito. É um dos funcionários não para, né? Não pode parar, Multifacetado total. não pode parar. E essa faceta aí do social, da contribuição, é algo que me encanta muito. Eu sei que Leila também tem isso muito forte, né? Mas como foi esse primeiro contato com Leila? Veio de qual faceta dessas aí que você está me dizendo? Onde foi essa relação entre vocês? Como começou? A gente conheceu na igreja, né, Leila, ela ficava morando em Itabaiana na época, quando a gente se conheceu, e aí, o pessoal disse: "Ó, ela é consultora do Sebrae e tal", eu: "Caramba, ajuda a gente, né, tem essa área de ajudar os empreendedores, tudo". E a gente terminou se conhecendo, a gente começou a andar juntos, né, e hoje é uma relação bem quase que diária, Tá com quase diariamente. Que bacana. Ela falou muito bem de você. Com certeza vai brilhar aí no palco aí do Nick. Com certeza, com certeza. Vamos começar com a nossa primeira pergunta? Vamos sim. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados,
que é, assim, como o nosso podcast chama Código V, a gente queria que você dissesse pra gente o que você sintetizasse o que é valor para você. O que você acha dessa... Essa pergunta, assim, é uma pergunta muito bacana, né, e não é difícil de responder, pelo menos para mim não. Tem gente que pode ir agora o que é, né. Eu tenho 2 grandes valores que terminam complementando todo o resto da minha vida, né. Em primeiro lugar, Deus, como relacionamento, né, como força motriz, como base, como fonte de sabedoria e fonte de salvação, né. E em segundo lugar, minha família, né. Então, eu nunca coloquei nada antes da minha família. Nem o trabalho, nem o esporte, nada, primeiro vem minha família, né, porque a família, ela é a célula, né, máter da sociedade. Família bem estruturada, você vai desenvolver uma coisa boa e é uma semente que você deixa no mundo, né. Depois que eu partir, minha semente vai ficar aí, então isso tem um impacto de gerações. A gente não sabe quando é que minha família vai acabar? Não vai acabar. É verdade. É um legado, né, é um legado indireto, vamos dizer assim, né. Direto. E se você não tem essa visão geracional, você acha que você está criando só seus filhos, né. E isso a gente entende muito sobre liderança, né, muito sobre liderança, que quando é que eu vou saber que eu criei meu filho bem, né. Então, como é que você vai saber se você gerou na sua empresa um legado? Quando você fez outro igual a você. Isso significa: "Meus filhos estão grandes. Ah, são bons cidadãos? São. Criei meu filho bem? Ainda não sei", né. Eles vão ter filhos. Então, se eles conseguirem passar esses valores para os filhos dele, eu vou perguntar: "Eu criei meus filhos bem?" Já fiz A resposta ela vem aí, né. mas ainda não sei. Ainda não sabe. Eu tenho que ter essa consciência geracional, porque eu tenho que ensinar os meus filhos a ensinarem os filhos dele a ensinar os filhos É deles. isso que um grande líder faz, né, Leila? Exatamente. Ele treina a pessoa para que ela seja um líder também. Exatamente. Mas essa visão, essa coisa, de liderança é muito interessante, é realmente inspirador. Para mim, pessoalmente, é muito, porque eu tenho isso muito dentro de mim e eu tenho também essa missão no legado em termos de família, né, de empresa familiar e tal, que isso é muito forte. Toca fundo. Então esses são os meus maiores valores. Que legal. Lógico, depois vem trabalho, né, e foi uma das primeiras coisas que Deus, quando criou o homem, ele: "Ó, trabalhe", né. Então o trabalho ele não pode ser visto como um castigo, né, não, é uma coisa boa o trabalho, desde que você faça o que você gosta. Sim. Né, pessoas que passam 30 anos trabalhando na mesma empresa, não saem, não gostam daquele negócio, não saem para arriscar por medo ou porque tem um salário razoável lá, não são felizes. Não faz sentido. Faz sentido, né, ele não está desenvolvendo todo o potencial dele, né, então o trabalho vem depois. E eu acho que a gente viu isso hoje aqui de manhã, né. Trabalhe É, por propósito. É, trabalho com propósito. Já faz o que você gosta e você Gosta. 2 coisas, né, quando você trabalha o que você gosta, claro, vai ter o esforço é necessário sempre, e é onde você cresce, é onde você vai desenvolver. Não acho que vai cair do céu não, pronto, agora eu sou fera, consigo fazer tudo, não, você tem que se esforçar, tem que pagar o preço, né, mas é gostoso quando você enxerga o resultado, "Poxa, eu tô naquele caminho ali, eu tenho um propósito", né. E tem outra frase que eu escutei um tempo atrás, assim: "Descubra o que você é bom, se esmere, fique bom e alguém vai pagar você para fazer isso". Tá bem bacana isso, quando você enxerga que o trabalho ele faz parte da vida, né. A gente tem que frutificar, tem que produzir, tem que progredir de alguma maneira. É bem por aí mesmo, e é muito claro a sua forma de colocar esses pensamentos que muitas vezes não fica tão claro na maioria das pessoas, né, isso é bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais, assim, para entender um pouco mais dessa sua conexão com Deus. Como foi que aconteceu? Como foi que se desenvolveu? Que é algo também que eu venho buscando muito. Eu digo que eu sou sortudo, né, porque eu tive 2 realidades dentro de casa, né. A minha mãe, ela sempre foi evangélica, né, de uma igreja tradicional, porém meu pai, ele não tinha uma religião, né, definida, então, todo brasileiro que não tem religião definida é católico. Então ele não é católico, mas não ia, mano, sabia de canto, não, canto, ele não ia na igreja. Mas meu pai, ele era militar, ele é militar, né, meu pai não faleceu ainda, tá na reforma já. Então ele criou na gente no nível moral
altíssimo. Não, disciplina. Esporte sempre colocou pra gente, leitura, né? Eu lembro que a minha cama, na época, não tinha Google, né? Então, ele comprava enciclopédia. Passa, Delta, Os Imortais da Literatura. Até hoje tem essa coleção, eu já disse a ele, vou levar lá pra casa. Porque eu, com ali 10, 11 anos, 12 anos, eu lia Dom Quixote, Os Três Mosquiteiros, Moby Dick, Legal. né? Então, é legado dele, né? Por causa desse lado dele, ele sempre soube, ó, eu não tive muita educação, mas vocês eu quero que tenham, né? E minha mãe, ela criou a gente nesse contato com Deus, né? Então, todos os dias a gente parava e lia a Bíblia com ela, né? Antes de dormir, ela lia a Bíblia com a gente. Eu tenho textos decorados de criança, que eu nem me lembro quando foi que eu aprendi. Isso coloca esse fundamento dentro de você, né? Entender que existe um Deus acima de todas as coisas, que ele está no controle, né? Então, você não tem que se desesperar nunca, porque a gente está do lado bom da força, digamos assim, né? Você não tem que se desesperar, porque você entende que existe um Pai que é amor, né, que deu Filho, o Jesus Cristo, mas será que Jesus foi verdade? Cara, nós estamos em que ano? 2025. 2025 o quê? Depois de Cristo, Exato. né? Então, Jesus Cristo zerou. Ele mudou do jogo, toda a história. Do tempo, contagem do tempo. Exatamente. Aí, quando você é criado nesse relacionamento, você enxerga as coisas diferentes, né? Depois do home office, eu tenho um escritório em casa. Lá de cá tem um quadro que diz assim, é uma frase de Santo Agostinho: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É muito boa a frase. Tá aqui do lado de cá. Hoje eu recebi uma mensagem Santo que falava sobre Santo Agostinho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Fantástico, fantástico. Bom, a gente falou de coisas aqui muito interessantes, né? A gente falou de propósito, falou de conexão com Deus, né? Eu, particularmente, eu digo que a gente tem alguns momentos na nossa vida que são marcantes, né? Pelo menos na minha vida foi assim. Foi quando eu comecei a ativar minha identidade, né? E depois o propósito e essa conexão com Deus também Muito que eu busquei. E a gente muda em cada momento desse, é como se a vida tivesse uma conotação diferente, um sentido diferente. Exatamente. Lógico que essa conexão com Deus é algo que realmente torna a nossa vida mais. A gente pensa que é mais leve, né? Que é mais suave. É por um lado, porque a gente repousa nele, né? Mas não quer dizer que não vai ser fácil. Você vai ter dificuldades. Isso é uma grande, na verdade, é uma grande ilusão. Agora eu acho que um tripé. Mas é uma capacitação. Quando você tá com Deus, você tem um relacionamento com Ele, você desenvolve a sua fé, você sabe que vai dar certo, sim. né? Então você vai caminhando, não, vai dar certo. Eu tô com a ideia, eu tô comprando, vai dar certo. Por causa dele, né? Por A fé. dessa direção que vem, como se tivesse uma vozinha dizendo, vá pela direita, agora vá pela esquerda, e você vai. Você tem que ir, se você ficar parado, não adianta. Não, você ouve sinais, você, né, pensa, você sente Certamente. tá zoando que guiado de alguma forma. É bem isso. É muito interessante isso. Viver isso Tem um livro, parece que a gente está vivendo um filme, né? Uma cena de um filme, né? tem um livro que foi um fundamento muito bom quando eu descobri essa minha conexão com Deus, que é Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, né? Como ser dirigido por Deus, como ser guiado por Deus. Interessante. E ele faz essa analogia. O próprio Espírito Santo vai lhe dizer, vá por aqui, e entre ali, faça isso, né? Isso Quando Comigo foi mais. Mas eu também não tô. Foi mais chocante, porque fui saindo da UTI que eu descobri. No susto, hein? Depois de 14 dias de UTI, eu saí muito fraco, né? 20 quilos mais magro. E sem falar, traqueostomia, uma situação bem intensa, né? Eu não vou falar tudo aqui. Mas depois vai ter que fazer um. depois eu falo sobre isso. E aí eu lembro que eu escrevi num papel, dentro do quarto do quarto do hospital, disse, tem algum lugar aqui que tem uma igreja ou um lugar que eu possa ir? Aí a mulher falou, tem uma capela aqui. Aí me levou de cadeira de roda. Aí me colocou lá, porque eu nem falava nada, né? Deixa ele aqui sozinho. Aí eu falei, Deus, eu pensei, né? Se você me deixou vivo, porque eu tinha tudo pra ir embora. Eu tava assim, com a mala pronta pra morrer. Agora eu quero entender o seu propósito pra minha vida. Eu fui claro com ele, sabe? Se eu fiquei, agora tem um porquê e eu quero que você me mostre. Uau. Muito bom. E hoje eu tô aqui na frente de vocês. Então, mais. e nem todo mundo tem uma chance tão clara como a minha, né? Mas, enfim.
Agora, o que eu vejo também é que muitas pessoas hoje estão buscando essa conexão, né? Estão buscando lidar com esse contato e tal. A gente vê muito os dois lados, os opostos muito fortes, os polos, né? Os polos muito fortes, né? E o que é que você acha em relação a esse movimento, essa busca que a gente vê de muitas pessoas nesse sentido? Eu acho muito, muito interessante. Eu vejo muito a mão de Deus sobre isso. Não que ele tenha trazido mal, né? Nós passamos alguns anos aí com o mal, mas as pessoas param e dizem, opa, o material não é tudo. Né? Não adianta eu estar correndo atrás das coisas demais e perdendo minha saúde. E aí, sim, o que vem depois? Né? Então, essa espiritualidade, ela está caindo a ficha. E não tem jeito. Né? O chamado tá tocando mais pessoas. Quando? Não tem jeito. Né? E o livro milenar da sabedoria é a Bíblia. Até hoje é o livro mais vendido do mundo. Né? Foi o primeiro livro a ser impresso lá em 1855 por Gutenberg, quando ele criou a imprensa, foi a Bíblia, primeiro livro. E até hoje é o best-seller do mundo. Então, assim, quer conhecer alguma coisa? Vá para o manual do fabricante. Você comprou um carro, você vai bater o manual. Você comprou qualquer aparelho, você vai bater o manual. Então vá no manual do fabricante. Muito Também As pessoas estão indo. Manual da vida. Manual da vida. Interessante. Tá lá tudo que a gente precisa para viver bem aqui na Terra, tem lá todos os princípios, todo o fundamento. Eu tinha uma teoria que nas minhas viagens, né? Eu já ouvi de outras religiões e até outros pontos de vista que o planeta está passando por tá mudando de dimensão, tá indo para uma dimensão melhor, né? E aí, não sei se faz sentido, você que é um pouco mais especialista, ver se faz sentido esse meu pensamento. E aí eu fico imaginando assim, imagina o planeta Terra indo para uma outra dimensão, né? Indo para a quarta, para a quinta dimensão, que é o que dizem, né? Nesse processo, quando ele faz assim esse movimento, é como se tivessem pessoas que não querem, né? E aí eu vejo esse polo muito bem forte justamente nesse início, como se as pessoas estivessem indo contra, ficando, não querendo mudar o status, não querendo mudar essa situação, e outras pessoas indo para essa nova realidade. E aí o planeta ele vai realmente para dois polos, né? Como se estivesse focando e centrando, como é que eu posso dizer? Colocando Dualidades, né? a dualidade cada vez mais forte. Então o momento que a gente vive, eu vejo que casa muito com isso que se fala, né? A gente tem esse lado a dualidade, o bem e o mal, né? O frio e o calor, tudo isso a gente tem, sempre teve no mundo, mas o conhecimento agora é muito mais fácil. É acessível, né? E a ciência diz que durante o ano de 2020 e 2021, com toda a pesquisa que foi feita, a ciência avançou 10 anos. Né? Então nós tivemos um avanço de 10 anos na ciência, e nós estamos vendo aí inteligência artificial, tudo muito rápido agora. Então, isso exige um posicionamento. O conhecimento está aí, você vai fazer o que com ele? Hoje, por exemplo, só dar um exemplo, né? Hoje o Google diz qualquer coisa que você quer, o ChatGPT vai lhe responder qualquer coisa que você quer, ou qualquer inteligência artificial, o Gemini ou qualquer um, né? Mas você vê tantas pessoas gordas, obesas no mundo com todo o conhecimento necessário. É posicionamento. Né? Não é falta de conhecimento. Ela não vai poder chegar e eu não sabia. Todo mundo sabe. Você sabe, as pessoas sabem hoje o que é que precisam para a vida dela, para viver bem. Tem que se posicionar. Né? Você tem que querer. Tem que tomar uma decisão. Eu acho que esse ponto é muito legal. Esse ponto, eu acho que a humanidade nunca cobrou tanto um posicionamento. Eu acho que talvez seja isso que nos fez tomar até a ideia de criar um podcast. Pra gente aparecer e falar, trazer pessoas que tenham esses pontos de vista. Eu acho que isso é maravilhoso e gera muito valor para as pessoas. E aqui, uma das perguntas que a gente sempre alinha é: qual foi o momento em que você sentiu que realmente você desbloqueou o seu próprio valor? Tipo assim, num momento chave na sua vida que você girou uma chave e falou, cara, agora eu tô começando a viver esse valor. Foi quando minha esposa engravidou do primeiro filho. Né? Eu acho que é um momento muito, muito fantástico na vida de um homem, é quando ele tem o seu primeiro filho. Né? Porque você vem amadurecendo, e quando você se coloca na posição que sai aquela criaturinha, e quando chega, você olha e diz, caramba, eu sou responsável por uma pessoa. Agora, tudo que eu faço vai repercutir na vida dele. Coisas boas
E coisas ruins ele vai pagar o preço por causa de uma decisão minha. Então, o nível de maturidade exigido para você ser pai, né? Lógico, para você ser marido, para você ser pai, para você constituir uma família com identidade própria, né? Esse foi o momento que eu parei e disse, pronto, agora é tudo ou nada. Ou eu vou ser um homem de verdade, né? E assumir um propósito e assumir que eu tenho que atingir aquela vida com os valores, e ninguém acerta 100%. Jesus foi o único, ninguém acerta 100%, então a gente não carrega esse peso, mas tem que fazer o melhor, tem que estudar, tem que buscar. Esse foi um momento de grande aprendizado. Por mais que meus pais tenham colocado os valores de ética, de honestidade, de cuidado do corpo, meu pai sempre foi atleta a vida toda e colocou isso pra gente. Disse, agora a NASA aí forte, né? Essa parte do cuidado, ele passa muito. Agora é minha vez. Então, contar um episódio, né, que quando ele nasceu, Dandan nasceu, né, Daniel, desde o começo eu disse, minha filha, não vamos botar a criança na cama. O nosso casamento, esse casamento começa com 2, termina com 2. Os filhos vão, construir a família dele, vão embora e volta para ser os 2. Né? Então era eu que acordava, mesmo trabalhando o dia todo, eu acordava de madrugada, quando ele chorava para mamar, eu ia no outro quarto, pegava, botava para mamar, tirava um cochilo, quando acabava, pegava, botava para rotar, botava no quarto. Eu assumi essa responsabilidade, eu dava banho, eu fazia tudo. Aí teve um dia que eu acordei de madrugada assim, ele estava no bercinho, e eu parei e eu disse, caramba, se alguém quiser entrar aqui em minha casa e fazer alguma coisa com meu filho, vai ter que me matar. Né? Primeiro vai ter que passar por cima de mim. E nesse momento eu tive aquele insight assim de dizer, mesmo assim é Deus com a gente. Né? Se alguém quiser tocar na sua vida, ele é o seu pai. Uau. Ele toma conta de você. Aí eu parei e falei, caramba, que revelação, né? Que virada do Jaabe. Então, você amadurece muito quando você tem um filho, né? São várias lições, né? Desde o meu casamento em si, com a minha esposa, quanto na criação. Aí hoje eles já são homens, hoje eles já estão começando a escrever a história deles, mas, assim, é fantástico, até hoje é aprendizado. Sem feliz, a gente não para de aprender nunca, né? Então, a grande virada de maturidade, digamos assim, foi quando eles nasceram, né? O primeiro, o segundo filho. Muito Sensacional. Eu achei muito interessante essa colocação do posicionamento, né? Que é algo que a gente vem trabalhando muito. Sente muito. Em termos de posicionamento pessoal, de marca também, a gente tem uma marca própria, então a gente aprendeu muito a se posicionar. Mas essa sua visão meio que acrescentou ainda mais, né? Como é importante o posicionamento, até nisso, né? Até se você quer emagrecer ou como você quer seguir sua vida, tudo passa por um posicionamento correto, uma decisão. E a gente brinca muito que se os bons não se posicionam, Os ruins. os ruins também bom. Não. Eu acho que nunca isso foi tão notório na humanidade, né? Por isso que a gente decidiu também criar o podcast, né? E convidamos a Leila para participar desse movimento todo, porque, sim, a gente precisa ocupar o espaço. Não por ser melhor do que outros, mas é porque para simplesmente dizer, olha, o nosso posicionamento está aqui. E compartilhar o que a gente tem de valor Exato. para outros, né? E poder acrescentar na vida deles. Essa questão de posicionamento, né, de você seguir as decisões, de você ser de verdade, né, um dos maiores aprendizados, dos grandes, né, aprendizados que eu tive na liderança, eu era líder dos jovens, né, na igreja na época, eu e minha esposa passamos 10 anos à frente dos jovens, e assim, os jovens lá na igreja vão de 18 a 30 e poucos, então você pega que eles estão fazendo o Enem para entrar no vestibular, então aqueles já estão casando, hoje eu digo que a gente já pegou a segunda geração. Porque os jovens que a gente cuidou naquela época já casaram, já estão com filhos. Verdade. A gente já virou as gerações aí. E nessa época eu tive um dos grandes aprendizados sobre liderança. A gente estava viajando uma vez, estava eu, minha esposa e 2 meses atrás, e os 3 estavam dormindo. Geralmente acontecia isso, né? Hoje mais não, que está aí. E na estrada eu estava só dirigindo e pensando e conversando com Deus aqui. E aí veio uma revelação, né? As pessoas dizem que é um insight, eu falo que é o Espírito Santo que fala com a gente, né? E aí ele disse, eu tava pensando no jardim de casa, veja, tem uma casa e tem jardim, e eu gosto, tem um lado que é fruteira, tem um lado que é planta e tal, eu gosto de cuidar mais ou menos. E aí eu pensando sobre as lagartas, né? E aí veio uma pergunta assim, eu conversando com Deus, e disse, você não gosta de lagarta no seu jardim, né? E aí eu parei e disse, é verdade, lagarta vai comer as folhas, né, e tal, tem que matar e tudo. E aí veio se você não permite lagarta no seu jardim, você nunca vai ter borboleta. E eu, caramba, aí veio,
eu passei 1 hora pensando sobre treinamento, sobre um monte de coisa. Assim, caramba, eu tenho que criar um ambiente para as pessoas poderem errar sem ser penalizadas, então ela tem que estar tranquila para poder errar, né? E aí vem toda essa coisa toda. E no final veio sobre o jardim, né? Que o que é o jardim? É o ambiente que você cria. Então, o ambiente que você cria, seja na sua casa, seja na sua empresa, é você que é o líder, né? Então, a lagarta vem porque tem um ambiente que ela se sente segura ali. E a borboleta fica, depois que virou borboleta, porque o jardim, ele é bem Preparado para ela. isso é um dos grandes insights, assim, sobre Fechado. valor, sobre liderança, sobre pessoas, né, que eu Muito tive bom. fantástico naquela época, né? Muito bom. Acho que Ainda bem que não é só a gente que viaja, né? Aqui, às vezes, tem um monte de gente assim, sabe? Que viaja desse jeito assim, um pouquinho, né? Com muita profundidade, com intuição, não é superficial. Aí a gente criou um podcast que a gente batia um papo, a gente começou a fazer um trabalho juntos, e antes de a gente começar a trabalhar, a gente sentava na mesa e começava a bater papo. E aí terminava o papo, a gente falava assim, rapaz, isso aqui dava um podcast, né? Porque aí que, antes de começar qualquer coisa, a gente falava de Deus, sobre a vida, de tudo. sabe? E é disso que é isso que a gente está vivendo aqui, né? E isso passa, isso é muito legal, porque essa energia, ela passa, isso é muito prazeroso. Eu acho que agora a gente pode já ir para o nosso ritual, né? Que são as 3 perguntas finais. Isso. A gente já está com o tempo já chegando no nosso limite já. Então vamos lá. A gente queria, né, Nosso ritual ver. o ritual V. São 3 perguntas mágicas. Um livro ou um filme. O livro eu até imagino. Um livro, um filme ou um filme. Favorito, né? Um hábito que mudou sua vida. Você fala, não, cara, quando eu instituí esse hábito, mudou o jogo. E Um valor o essencial essencial. para você na sua vida. Vamos lá, um livro ou um filme? Vou falar de 2, tá? O livro, não vou falar da Bíblia, tá? Porque a Bíblia, se você botar num instante, ah, não dá, né? Ali é o concurso, nem participa do concurso. Exato. Nem participa Mas tem um livro que eu li atualmente, até estava conversando aqui, né? E tem livros que eu leio novo, né? Eu leio várias vezes. E tem um livro chamado de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósitos. Esse livro eu já li algumas vezes e agora o outro que eu li, ele já estava tão usado, tão marcado, que eu comprei um novo agora, sem as marcações. Porque quando eu chegava na página, já estava marcado o olho aí. Eu disse, não, eu quero um para pegar, para reler sem nada. E tem um filme que eu gosto muito, já li algumas vezes, que é um filme bem interessante, sobre propósito, sobre esmeros, sobre perseverança, que é Um Sonho de Liberdade. Esse filme de vez em quando eu lembro dele, vou botar de novo para assistir. É muito bom, Sonho de Liberdade. Mas muito bacana. Agora um hábito. Um hábito espiritual, né? Eu sou triatleta, né? E aqui em Aracaju, 2 ou 3 vezes por semana, você vai nas bicicletas, né? Em todo lugar a gente sai antes dos carros, né? Então, 5 horas da manhã já marquei com a galera, tem que estar onde for, né? Ó, lá no aeroporto ou na orla, então 5 da manhã eu tenho que estar, eu tenho que sair nesse horário. E para isso você tem que acordar meia hora antes ou 40 minutos antes para você se alimentar, se preparar para o treino. Triatlo não é um treino leve, né? Sim. É triatlo a longa distância. Então a gente faz pedal de treino de 2 horas, 2 horas e meia de treino, né? Então eu instituí um hábito para mim, né? A gente precisa de 5 coisas na vida para estar bem, né? Sono, água, alimentação, né? Exercício físico, isso tudo, e a parte emocional ou espiritual, englobando tudo, tá? Se você junta essas 5 coisas, você vai ter uma vida equilibrada, né? Então, o espiritual, para mim, é o mais importante de todos, né? Então, se eu tiver que sair de casa 15 para 5 para encontrar o pessoal, eu tenho que me acordar 4h15. Eu acordo 10 para as 4 ou 5 para as 4 para cuidar do espiritual primeiro. Então, eu estabeleci esse hábito para mim. Qualquer coisa que eu faça no dia antes, eu tenho que cuidar do principal, que é a minha parte espiritual. Buscar primeiro o reino dos céus, né? Entre meia hora e 40 minutos. Né? Todos os dias, antes de qualquer coisa, eu paro, eu abro minha Bíblia, eu vou conectar com Deus, fazer minha oração, a minha devocional. Depois disso, eu vou cuidar das outras coisas. Buscar primeiro lá, o resto todo Vem mais fácil. Você tem também um ritual de afirmações, não? Não. Não, só o devocional e essa conexão mesmo. É. E a leitura.
o ritual de afirmações, ele está muito ligado a você lembrar das coisas que você acredita para você. Isso, né? Tudo. Quando você tem a revelação da sua identidade, que você não é só você saber, é quando você entende lá no seu interior você é aquilo, virou a chave. Não precisa mais. Você não precisa mais. Eita, não, eu sou isso, eu sou isso, eu sou. Não, você não precisa. Já virou, já é verdade. Já é. A fé é isso. Você não quer ser, você já é. Você já é. Entendeu? A fé é isso. A fé é a certeza. Então, se você tem a certeza, acabou. Se você não vai dizer, não, peraí, será que eu vou? Não, você sabe que vai. Você sabe que as coisas vão acontecer, né? E a Bíblia gera isso, né? O contato com a Bíblia, com o Espírito Santo, ele desenvolve essa certeza, né? Então, vou dar um exemplo bem prático, né? Não é o fato de você ter R$ 1 no seu bolso só que você deixou de ser próspero. Com certeza. Porque você sabe que você é próspero. Aí é um outro bom tema, viu, para nossa próxima conversa. É verdade. Então, assim, esse hábito eu estabeleci para minha vida, para meu estilo de vida, né? O triatlon é outro. Eu gosto do triatlon, então vai ser meu estilo de vida. Eu não vou fazer o triatlon para fazer uma prova. Não, vai ser o estilo de vida. Muito bom. E para encerrar, isso chave de ouro, né? Quanta sabedoria. Para encerrar com chave de ouro, o valor essencial. Um valor essencial. Ou um valor que você aprendeu aqui hoje no do Netrovip. Nitrovip, ele tem ele deu um insight, o Michael deu um insight hoje que eu achei fantástico, né? As pessoas, elas querem ter autonomia para fazer as coisas, né? Então, esse valor de autonomia, de você estar num ambiente de liderança na sua empresa e você não ficar microgerenciando, ou você não ficar, se você não fizer isso, você vai ser penalizado, né? Você passa isso para as pessoas e você diz, cara, eu acredito em você, Muito bom. né? Você tem um propósito de vida, você tem um projeto e você está no lugar certo. Então, olha, eu preciso ser feito isso aqui em tal data. Tchau. Deixa lá. Entendeu? A pessoa vai dizer, caramba, ele está confiando em mim, eu posso fazer isso. Então, isso que ele trouxe hoje de dar autonomia, né, para as pessoas, é muito bacana isso. Um grande valor. Faz a pessoa se desafiar muito mais, né? Exatamente. E não esperar a coisa pronta, a orientação, a ordem pronta. Eu particularmente gosto de me mover assim. Eu gosto também. Me dá o projeto e deixa lá que eu executo. E no dia eu vou entregar aquilo. Agora, se ficar Microgerenciando. aí é como se eu perdesse a motivação por aquilo, porque não está confiando naquilo que me entregou, mas está tomando de mim toda hora o poder de decisão e de avançar. Essa a mim também, como líder, a coisa mais chata é você ficar toda hora acompanhando. Toda hora lá cobrando, vendo se está fazendo ou não, né? Eu digo, olha, precisa de alguma coisa, vem e me procura. Né? Eu tô aqui, meu filho, tá? Eu tô aqui para direcionar. Exato. O caminho você vai achar. Se não achar, você vai falar assim, eu tentei por aqui, por aqui, por aqui, quem não conseguir. Isso. Ou eu vejo mais 2 caminhos, qual é que você acha melhor? Aí eu vou e ajudo. Né? Bom. Lá não dou pronto. Gente, foi muito bom. Foi essa muito conversa. ótimo. Eu acho que foi. Gerou muito valor. Gerou muito valor. Mas A gente gosta de encerrar agradecendo a presença. Leila, muito obrigado, Beto. Sensacional, né, Pedro? demais. Demais. A gente costuma dizer que valor não se guarda, valor se compartilha. Muito Acho que perfeito. Vamos compartilhar. isso aqui, vamos compartilhar valor. Muito bom. Obrigada. Até a próxima no Blog do Governo. Obrigado, pessoal. E Nitrovip. E Nitrovip. Valeu.